Previdência em Foco. Tudo sobre direito previdenciário e trabalhista. Com a doutora Juliane Penteado. Você por dentro dos seus direitos e deveres. Boa tarde, doutora Juliane, tudo bem? Boa tarde, Og. Boa tarde a todas e todos. Tudo bem, graças a Deus. Então tá ótimo. Doutora vai trazer pra gente hoje, vai falar sobre as revisões de aposentadorias depois da reforma de 2019. É o tema do nosso quadro, né? Que tá realmente acontecendo, essas reformas estão sendo feitas, já foram feitas. Qual o impacto, doutora Juliane? É verdade. Acontece que quando veio essa reforma em 2019, a gente observa que muitas aposentadorias foram concedidas sem a observância correta das regras ou até mesmo das contribuições dessas pessoas. E na época, não sei se você vai se recordar, a gente trazia muita alternância no sistema do INSS mesmo. Ele mudou muitas vezes, até para adequar às novas regras. Então, houve muito erro. Essas pessoas que se aposentaram nesse período, é muito comum que possa ter, sim, equívoco na concessão das suas aposentadorias. Uhum. Então, o que a gente vem percebendo é que, com o passar do tempo, essas inconsistências na regra de cálculo pode ter trazido, sim, a consequência na regra da sua aposentadoria, no valor dessa aposentadoria. Então, como teve muita mudança, é importante que as pessoas vejam, procurem informações para conferir se esse cálculo, se essa regra foi devidamente aplicada para aquilo que seria o mais vantajoso para essas pessoas, para essas aposentadorias. É claro que não é uma mudança talvez até da regra, mas uma mudança da aplicação da regra mais adequada. Então não é que vai mudar a data da aposentadoria ou que vai mudar talvez até a regra, mas a aplicação correta daquela regra. Agora, o que mudou no cálculo das aposentadorias depois dessa reforma? O que a gente principalmente sempre informa é que o cálculo foi o mais devastador. Então, a mudança que traz a principal afetação é na média aritmética, que antes considerava 80% dos maiores salários e passa a considerar 100%. Então, ela não despreza mais os menores salários. Uhum. E a partir daí, as regras de transição, as regras das aposentadorias, elas vão se afetar, né, em cima dessa média. Então, se é 60%, 70%, 80%, 100%, é sobre essa média. Uhum. Por isso que é tão importante verificar esses salários de contribuição. Mesmo depois dessa reforma, ainda tem aquele chamado direito adquirido, doutora Juliane? Sim, porque o direito adquirido, ele vai existir em qualquer tempo, desde que ele tenha sido conquistado com todos os requisitos antes da data da reforma, que foi 13 de novembro de 2019. Então, suponhamos que até essa data, todos os requisitos de idade, tempo de contribuição, tudo aquilo que precisava para determinada regra que existia anteriormente, ele já tem o direito adquirido. Aí a pessoa diz, mas eu não fui buscar esse direito, eu não fiz o requerimento. Não importa, desde que numa análise prévia existiu concretamente existe o direito caracterizado, ele pode ser solicitado a qualquer tempo. Aí isso que se chama direito adquirido. E quais são os erros mais comuns que as pessoas cometem hoje nessa questão, por exemplo, das aposentadorias, que podem levar à revisão de toda a sua aposentadoria? Olha, o mais comum mesmo são os erros na média salarial, principalmente por conta dos salários de contribuição. Às vezes, por exemplo, uma pessoa que era um servidor, que trabalhou no município por algum período, vamos supor, no próprio município de Campo Grande, e aí ele pega uma certidão de tempo de contribuição, porque ele saiu, pediu exoneração, entendeu melhor
trabalhar, empreender. E aí, na hora de trazer essas contribuições, ele não observou se estavam corretos. Por exemplo, aí essa averbação, ela está incorreta. Quando ele averba incorretamente, vai afetar também na sua média salarial. Então, isso aí é um dos grandes equívocos. Ou mesmo na própria anotação de carteira, né? Aquela anotação salarial não foi repassada corretamente lá para o registro do INSS, que a gente chama o CNIS, né? Que é o extrato previdenciário. E aí, por consequência, todo o resto vai ser errado. Então, se a partir daí está equivocado no salário de contribuição, o resto também vai ser errado, porque a média também vai ser equivocada, a regra de transição vai ser equivocada, a simulação da regra vai ser equivocada. Então, esses equívocos é que atrapalham. Às vezes, vínculos que não estão registrados ali no CNIS e que estão fazendo falta. Por isso, é sempre importante observar o que é de fato a vida do segurado, para que haja uma análise mais real, fidedigna, né, para averiguar uma revisão. Tá, doutor, para a gente encerrar, tem prazo para pedir essa revisão da aposentadoria, não? Pode ser pedido a qualquer momento? O prazo são de 10 anos, então, para pessoas que estão ouvindo, procure observar qual foi o prazo do seu primeiro recebimento. Uma pessoa que recebeu um benefício de aposentadoria a partir da primeira parcela, conta 10 anos. Tá? A partir daí, ela pode, em até 10 anos, fazer revisão. Só que ela só recebe os últimos 5 anos, tá? Mas em 10 anos ela pode reclamar. Passou de 10 anos, infelizmente, aí é o chamado caducou, né? Sim. Caducou o direito, que a gente juridicamente se chama decaiu, é a decadência do direito de reclamar. E aí, infelizmente, não tem o direito, mas não tem mais o direito de requerer esse direito, e aí, infelizmente, não tem mais o que fazer. Bacana. Bom, tá aí a doutora Juliane Penteado trazendo informações importantes, interessantes aí sobre a revisão das aposentadorias após a reforma de 2019. Quem quiser mais contatos, entra em contato mesmo pelo seu Instagram, né, doutora? Pode procurar lá no meu Instagram, Juliane Penteado Prev. Doutora Juliane, muito obrigado pelas informações, uma boa semana para você, até a próxima segunda. Igualmente, até mais. Previdência em Foco. Tudo sobre direito previdenciário e trabalhista. Com a doutora Juliane Penteado. Você por dentro dos seus direitos e deveres. Direitos